Em uma pequena aldeia, onde tradições e crenças moldavam a vida cotidiana, um jovem chamado Eli se via em meio a um dilema que desafiava não só sua identidade, mas também as normas de sua comunidade. Eli sempre foi fascinado por arte, e a ideia de tatuagens o intrigava profundamente. Para ele, cada desenho na pele contava uma história, uma forma de expressão que transcendia palavras. No entanto, a aldeia, fortemente enraizada em suas convicções, via as tatuagens como uma afronta ao sagrado, de acordo com os ensinamentos que haviam sido passados de geração em geração. Enquanto Eli ponderava sobre suas aspirações artísticas, sentia uma mistura de ansiedade e excitação. O que sua comunidade diria se ele decidisse seguir seu coração? O peso das expectativas pairava sobre ele, e a possibilidade de rejeição o atormentava. Ao mesmo tempo, a curiosidade sobre o que as escrituras realmente diziam acerca do corpo e da expressão artística o impulsionava a buscar respostas. O que estava em jogo não era apenas sua liberdade de expressão, mas também seu lugar dentro da sociedade que sempre conhecera. As dúvidas e os anseios de Eli eram palpáveis, criando um clima de expectativa e incerteza que o acompanhava em cada passo dessa jornada. Eli caminhava pelas ruas da aldeia, observando as casas de barro e as flores silvestres que contornavam os caminhos. O cheiro de pão fresco assando nas fornalhas misturava-se com o som distante das crianças brincando. Mas, apesar da cena tranquila, seu coração estava em um turbilhão. Ele parou diante do espelho de uma loja local, seus olhos se fixando em seu reflexo. Será que eu sou o único que pensa assim? Questionou-se. As tatuagens dançavam em sua mente como sombras, uma forma de se libertar das amarras que a tradição lhe impunha. Eli, a voz de Mara, sua amiga de infância, interrompeu seus pensamentos. Ela se aproximou, seus olhos brilhando de curiosidade. Você está tão pensativo? O que está te preocupando? Ele hesitou, mas a sinceridade de Mara o encorajou. Estou pensando em arte, em como expressar o que sinto. Mas, bem, as tatuagens. Nossa aldeia não aceita isso. Mara franziu o senho, refletindo sobre suas palavras. Mas e se for uma forma de contar sua história? Não é isso que fazemos com as tradições também? Cada um tem sua maneira de se expressar. Eli sorriu, mas a insegurança ainda pulsava dentro dele. Sim, mas e se eu for rejeitado? E se eles não entenderem? A conversa entre eles foi interrompida por um grupo de aldeões que passava. Entre eles estava o velho David, conhecido por sua sabedoria e firmeza nas crenças. Ao ouvir parte do diálogo, ele se voltou para Eli. Jovem, a arte deve ser respeitada, mas não pode ser uma afronta aos ensinamentos que nos foram passados. Lembre-se de que o corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. As palavras de David ecoaram na mente de Eli, um peso que parecia aumentar. Ele olhou para o chão, sentindo a pressão das expectativas. Mas e se eu quiser que meu corpo também conte uma história? Murmurou para si mesmo, sem perceber que Mara o escutava. Enquanto Eli se afastava, a frustração crescia dentro dele. Ele sabia que a arte poderia ser sua salvação, mas a resistência da comunidade o deixava paralisado. As dúvidas se acumulavam, e a ideia de quebrar as normas impunha-se como um fardo. A batalha entre seguir seu desejo e a lealdade às tradições começava a se intensificar, criando fissuras em sua alma. Eli caminhava em direção à floresta que margeava a aldeia, buscando um lugar tranquilo onde pudesse pensar. As árvores altas pareciam sussurrar segredos, e cada passo que dava fazia seu coração acelerar. Era ali, entre a natureza, que ele se sentia mais livre, longe dos olhares julgadores e das vozes que ecoavam em sua mente. Estou cansado de esconder quem sou, ele pensou, enquanto se encostava em um tronco. As palavras de David ressoavam em sua mente, pesadas como pedras. O velho sempre fora respeitado,
Mas Eli não conseguia ajudar a se questionar. E se a verdadeira afronta for não viver a verdade que arde dentro de mim? Ele fechou os olhos e se permitiu sonhar com a liberdade de expressar sua arte, de contar sua história através da pele. A cada dia que passava, a tensão na aldeia parecia aumentar. As conversas entre os aldeões tornaram-se mais intensas, e Eli percebeu que murmúrios sobre suas aspirações estavam se espalhando como fogo em palha seca. Ele via olhares de reprovação, sussurros nas esquinas, e isso o deixava inquieto. A ideia de que sua expressão artística poderia se transformar em um ato de rebeldia o atormentava. O que eu realmente quero? Ele se perguntava, lutando contra a maré de expectativas que o cercava. Uma noite, enquanto observava as estrelas, Eli sentiu a pressão de sua escolha se intensificando. Ele havia começado a rascunhar algumas ideias de tatuagens em um caderno escondido, mas a cada linha traçada sentia um peso crescente no peito. E se eu for o único? Pensou. O medo de ser rejeitado apertando sua garganta. As palavras de Mara ressoavam em sua mente. Cada um tem sua maneira de se expressar. Mas e se a sua expressão custasse a aceitação da comunidade? Na aldeia, a atmosfera estava se tornando tensa. Os mais velhos começaram a se reunir para discutir o que consideravam uma ameaça às tradições. Eli sentia que estava no centro de um furacão, com o vento soprando contra ele. As escolhas que ele fazia não afetavam apenas a si mesmo. Elas poderiam dividir a aldeia, criar conflitos que iriam além do que ele imaginava. A luta entre a busca pela liberdade e a necessidade de pertencimento o deixava angustiado, e ele percebeu que a batalha que travava era tão interna quanto externa. Eli sentia uma tempestade de emoções dentro de si. À medida que os dias passavam, a pressão aumentava, e a ideia de se manifestar artisticamente tornava-se mais urgente e aterrorizante. Ele sabia que se decidisse seguir seu coração e criar as tatuagens que tanto desejava, estaria desafiando não apenas as normas da aldeia, mas também a imagem que todos tinham dele. O que eu quero mais? A aprovação dos outros ou a liberdade de ser quem sou? Ele questionava repetidamente, tentando encontrar uma resposta que aliviasse a pressão que sentia em seu peito. A cada encontro na aldeia, Eli escutava os murmúrios e as críticas, e o peso da expectativa parecia aumentar. Ele se lembrava de um ensinamento que ouvira em sua infância. Não temas, pois eu estou contigo. Isaías 41:10. Mas como poderia ele se sentir seguro quando sua própria verdade era vista como uma afronta? Ele lutava com o medo de que, ao se expor, se tornasse um pária, um alvo para a desconfiança e o desprezo. Ele não queria ser visto como um traidor das tradições, mas a ideia de viver uma vida de mentiras o sufocava. Enquanto isso, na aldeia, as reuniões dos mais velhos se tornavam mais frequentes. O tema recorrente era a proteção das tradições, e Eli, consciente de que sua arte poderia ser vista como uma ameaça, sentia-se cada vez mais isolado. Ele observava seus amigos se afastarem, temerosos de se associar a alguém que poderia causar discórdia. Um dilema se formava. Ele poderia manter a paz e se conformar ou seguir em frente e arriscar tudo. A sensação de estar em um beco sem saída era avassaladora. A cada momento de reflexão, Eli se lembrava das palavras de Mara. A arte é um reflexo da alma. Seria sua alma tão diferente da dos outros? Ao mesmo tempo, a voz de David ecoava em sua cabeça, lembrando-o da importância de ser fiel a si mesmo. Se eu não me expuser, nunca saberei quem realmente sou, pensou, angustiado. O caminho à frente parecia nebuloso, mas ele também sabia que a escolha de permanecer calado poderia ser ainda mais dolorosa. No coração da aldeia, a tensão crescia. As discussões se tornavam mais acaloradas, e Eli percebeu que sua luta pessoal havia se transformado em uma batalha coletiva. Ele estava prestes a enfrentar a maior decisão de sua vida:
e o peso de suas escolhas parecia uma sombra que se estendia sobre todos ao seu redor. A arte, que deveria ser uma forma de libertação, parecia agora um fardo, e a possibilidade de perder tudo o que conhecia o deixava em estado de alerta. A luta de Eli não era apenas uma busca por expressão, era uma busca por identidade em um mundo que não aceitava a diferença. Eli respirou fundo, sentindo o cheiro da terra molhada e o peso da expectativa no ar. No centro da aldeia, os mais velhos se reuniam em um círculo apertado, suas vozes elevadas em discussão. Ele sabia que este era o momento. Com o coração acelerado, Eli se aproximou, suas mãos suando, mas sua determinação firme. Ele não poderia mais viver na sombra de suas próprias incertezas. "Eu tenho algo a dizer." Sua voz, embora trêmula, cortou o ar tenso como uma faca. O murmúrio das pessoas ao redor silenciou, e todos os olhares se voltaram para ele. O rosto de Mara se iluminou com apoio, enquanto David observava de uma distância, os olhos cheios de preocupação. "Eu sei que muitos de vocês veem a arte como uma ameaça, mas a arte não é apenas um desenho na pele. É uma extensão de quem somos. É a nossa história, nossa dor e nossa alegria." As palavras saíam desenfreadas, quase como se ele estivesse liberando anos de repressão. "Se eu não puder expressar isso, então quem sou eu? Um mero reflexo das tradições? Ou sou mais do que isso?" As reações variavam. Alguns sussurravam entre si, visivelmente inquietos, enquanto outros pareciam contemplativos. Eli podia ver a confusão no rosto de alguns amigos, mas também notou uma centelha de curiosidade. "Sei que posso ser visto como um traidor, mas a verdadeira traição seria negar a minha essência. Não posso viver para agradar a todos, pois isso me tornaria um prisioneiro de suas expectativas." A tensão era palpável. Eli observou, enquanto um dos anciãos, o mais respeitado entre eles, balançava a cabeça lentamente. "Você não pode simplesmente ignorar o passado, Eli," ele disse, a voz firme. Mas Eli não estava disposto a recuar. "E se o passado estiver nos impedindo de crescer? O que é mais importante? A tradição ou a verdade?" Com isso, uma onda de murmúrios se espalhou pelo círculo. Alguns começaram a se afastar, mas outros se aproximaram, intrigados. Eli sentiu uma mistura de medo e esperança. Ele sabia que havia cruzado uma linha invisível. Agora, não havia como voltar atrás. O que aconteceria a seguir era incerto, mas pela primeira vez, ele se sentiu verdadeiramente livre. O peso que antes o oprimia parecia começar a se dissipar, e uma nova luz de possibilidade se acendia em seu coração. Essa era a sua luta, e ele finalmente estava pronto para enfrentá-la. Eli observou o círculo se agitar, os rostos de seus amigos e familiares misturados em uma tapeçaria de emoções. Mara se aproximou, seu olhar brilhante. "Eu sempre soube que você tinha algo a dizer, Eli. Sua coragem é inspiradora." A voz dela o encorajou, mas ele também percebeu a tensão nos rostos de outros, como David, que, agora com os braços cruzados, parecia lutar contra a mudança. "Ao falarmos da nossa verdade, estamos desafiando o que nos foi ensinado." Eli refletiu em voz alta, sentindo-se mais forte a cada palavra. "É assustador, mas talvez isso seja o que precisamos. O que significa ser livre se não pudermos ser nós mesmos?" Enquanto falava, percebeu que a resistência dos anciãos não era apenas uma questão de tradição, mas de medo. Medo do desconhecido, medo de perder o que sempre souberam. Do lado de fora do círculo, alguns aldeões começaram a deixar o local, sussurrando sobre a ousadia de Eli. Mas outros permaneceram, seus rostos agora mais receptivos. O velho ancião, antes tão firme, olhou para Eli com uma nova perspectiva. "Talvez seja verdade que as tradições precisam evoluir. O que você disse nos faz refletir sobre o que significa realmente ser parte desta comunidade." Enquanto Eli absorvia essa nova dinâmica, ele sentiu um peso se dissipar.
Essas palavras têm o poder de unir ou dividir. Hoje, escolhi unir, pensou, consciente de que sua jornada apenas começava. O que antes era um fardo, agora parecia uma semente de mudança, plantada no solo fértil da esperança. Ele percebeu que a verdadeira liberdade vem da aceitação de si mesmo e da coragem de desafiar o status quo. A luta estava longe de terminar, mas agora Eli tinha aliados, e isso lhe dava força. Eli respirou fundo, sentindo a energia no ar mudar. As vozes de seus amigos e familiares agora se uniam em um murmúrio de apoio. Mara deu um passo à frente, um sorriso iluminando seu rosto. Estamos prontos para essa mudança, Eli. Juntos, podemos moldar um novo caminho. A tensão que antes pairava se dissipou lentamente, como uma neblina que se dissipa ao amanhecer. David, ainda hesitante, finalmente uncroçou os braços, mostrando um sinal de abertura. Talvez você esteja certo. Se não nos permitirmos crescer, o que seremos? Seus olhos refletiam uma luta interna, mas também um desejo de se reconectar. À medida que o sol começava a se pôr, ele percebeu que a jornada não era apenas sua, mas de toda a comunidade. Eles estavam começando a entender que a verdadeira força não vinha da conformidade, mas da aceitação das diferenças. A liberdade é um dom que devemos compartilhar, ele pensou, com um novo senso de propósito. Naquela noite, os aldeões se reuniram para discutir o futuro, suas vozes misturando-se em uma sinfonia de esperança. Eli sentiu um profundo agradecimento em seu coração, sabendo que cada um deles estava se permitindo ser quem realmente eram. Assim como está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Refletiu Eli, agora mais consciente da importância de sua jornada. O narrador observou a cena com um olhar sábio. A transformação da comunidade era um testemunho da força da fé e da coragem. A moral da história se estabeleceu. A verdadeira liberdade e aceitação nascem do amor e da compreensão mútua. Eli e seus amigos aprenderam que, ao abraçar suas verdades, não apenas se libertaram, mas também fortaleceram os laços que os uniam. A justiça divina, manifestada na união e na aceitação, se tornou um farol para todos, guiando-os em direção a um futuro mais brilhante. Enquanto a noite se aprofundava, Eli encontrou um espaço de tranquilidade em meio ao burburinho. Sentado sob a luz suave das estrelas, ele refletiu sobre a jornada que o levou até aquele momento. A transformação da comunidade não era apenas uma mudança externa, mas uma metamorfose interna, um renascimento espiritual que cada um deles estava vivenciando. Ele se lembrou das palavras que ecoavam em sua mente. A verdade vos libertará. Era uma verdade que se manifestava em cada sorriso, em cada lágrima de alegria, em cada abraço que celebrava a aceitação. Ele percebeu que a fé não era apenas uma crença passiva, mas uma ação vibrante. Era sobre se permitir acreditar que a mudança era possível, que as barreiras poderiam ser quebradas e que a união poderia prevalecer sobre o medo. Ele sentiu que a obediência a essa fé não era um fardo, mas um presente que o guiava a um propósito maior. Se eu posso ser verdadeiro comigo mesmo, também posso ser verdadeiro com os outros, pensou Eli, compreendendo que a autenticidade era a chave para a construção de relacionamentos sólidos. A cada passo que dava em direção à aceitação, Eli também estava aprendendo a importância da empatia. Ele se lembrou de David, de sua hesitação, e como aquela luta interna era um reflexo da luta de muitos. A história de cada pessoa era única, mas o desejo de pertencimento e amor era universal. Como posso esperar ser aceito se não aceito os outros em suas complexidades? Questionou Eli, entendendo que este era o verdadeiro cerne da comunidade. A misericórdia e o amor eram os fios que teciam a tapeçaria de suas vidas, e cada escolha de amar e aceitar era um passo em direção à verdadeira liberdade. O narrador, observando a cena, viu que a moral da história era clara.
A transformação começa dentro de cada um de nós. A jornada de Eli e seus amigos era um testemunho da força que reside na vulnerabilidade. Ao expor suas verdades, eles não apenas se libertaram, mas também criaram um espaço seguro para que outros fizessem o mesmo. A aceitação e o amor, quando cultivados, florescem em laços que resistem ao tempo e às dificuldades. A lição prática que emergia dessa experiência era simples, mas profunda. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença em nossas comunidades. Ao escolhermos a empatia em vez do julgamento, ao abrirmos nossos corações para a diversidade e ao abraçarmos a autenticidade, contribuímos para um mundo mais justo e amoroso. Eli sentiu que, ao praticar a aceitação em seu dia a dia, ele poderia inspirar outros a também se libertarem de suas correntes invisíveis. Na sua última reflexão, Eli olhou para os rostos de seus amigos e familiares, que agora brilhavam com um novo entendimento. Esta jornada não é apenas sobre mim, é sobre todos nós. Quando aceitamos uns aos outros, criamos um espaço onde a verdadeira liberdade pode florescer. A misericórdia que damos aos outros é a mesma que recebemos de Deus, e essa é a essência do amor. E assim, o narrador concluiu a história, lembrando que a verdadeira força de uma comunidade reside na sua capacidade de acolher e aceitar. Cada um de nós é chamado a ser um farol de luz, a ser a mudança que desejamos ver. Quando permitimos que o amor e a compreensão guiem nossas ações, não apenas encontramos liberdade, mas também ajudamos outros a encontrar a sua. A jornada de Eli e de sua comunidade é um lembrete de que, juntos, cada passo em direção à aceitação é um passo em direção ao divino, onde a verdadeira transformação acontece.